não é somente Daniel Vorcar o alvo dessa operação de hoje da Polícia Federal. A Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo, dá informação de que um ex-diretor do Banco Central também é alvo da Polícia Federal. E, Giane, não sei quanto tu vai te surpreender, se é que a gente ainda se surpreende com isso. Diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, já tinha sido afastado das funções pelo atual presidente Gabriel Galípolo, funcionário de carreira, e teve um outro servidor ainda, Bellini Santana, que tinha sofrido outras sanções e foi afastado judicialmente. Eles também estão nessa fase da Operação Compliance Zero, que nesta manhã prendeu Daniel Vorcar. O Matheus Chu vai chegar de Brasília com mais informações, mas o que a gente sabe deste diretor de fiscalização, tá? Ele ocupou esse cargo de 2019 a 2023, quando Roberto Campos Neto era o presidente do Banco Central, e foi este homem que assinou a autorização da compra do Banco Máxima pelo Daniel Vorcar, que aí passou a chamar de Banco Master. Matheus Chu. E outro ponto, né, Andressa? Bellini Santana era a chefe do departamento da área responsável pela supervisão bancária. Tu fez a provocação, se isso me surpreende. Não, olha, me decepciona, né? Mas tem lógica, né, o que aconteceu. Esses tempos eu estava conversando com o presidente de uma instituição financeira, de um banco, né, presidente de um banco, e ele me disse, olha, Jane, nós temos que cumprir regras do sistema financeiro, do Banco Central, que são muito severas, são muito criteriosas. A regra tem. O que não teve foi cumprimento, exigência de cumprimento da regra. Aí a gente vê algo parecido com o que aconteceu no INSS, né, Matheus Chu, que era, de novo, o alarme foi desligado, porque ele estava ali dentro, mas alguém dentro tinha participação. Os indícios são os mesmos, né, Chu? Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, eu falava há pouco com uma fonte no Banco Central que me dava alguns detalhes sobre a sindicância interna que já foi aberta e que está apurando justamente a suspeita de que estes dois servidores do Banco Central receberam vantagens indevidas, receberam dinheiro para facilitar o esquema do Banco Master. Eles não são alvos de prisão hoje, mas são alvos de mandados de busca. O ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, e Bellini Santana. Paulo Sérgio foi o responsável por indicar Bellini Santana para este cargo de chefia. Os dois são servidores de carreira do Banco Central, já estavam afastados das funções antes desta determinação da Justiça para que eles fossem afastados. Foi algo que dentro do Banco Central foi discutido como um arranjo para garantir, né, a independência da sindicância, da investigação interna. Os dois solicitaram o afastamento, são servidores de carreira, portanto não deixaram ainda a instituição, mas estão afastados, e agora vem a ordem judicial para reforçar este afastamento, para impedir que eles retornem às atividades enquanto as investigações estão avançando. Mas vamos lá falar sobre os outros alvos, portanto, desta operação. Além dos servidores do Banco Central, a Polícia Federal cumpre hoje 15 mandados de busca e apreensão, São Paulo e Minas Gerais, e também 4 mandados de prisão. Além de Daniel Vorcaro, o cunhado dele, o pastor da Igreja Lagoinha, Fabiano Zetel, que era um dos principais responsáveis por conduzir os negócios de Vorcaro e também, segundo as investigações, um dos responsáveis pela fraude, ele também tem um mandado de prisão. Até poucos minutos atrás, a última informação da Polícia Federal é de que ele não havia sido localizado nos endereços que constavam como registros, endereços de residência. Mas a defesa dele garante que Fabiano Zetel vai se entregar ainda hoje à Polícia Federal. Ele também tem mandado de prisão preventiva. Além disso, Andressa, presos o policial aposentado Marilson Silva e Luiz Felipe Mourão. Estes últimos dois presos, segundo a investigação, faziam o monitoramento de adversários de Vorcaro. No embasamento da decisão do ministro André Mendonça de hoje, as suspeitas envolvem, de fato, violência. E elas são o motivo central desta nova operação. Lembrando que Vorcaro foi preso lá em novembro, estava perto de embarcar em um jatinho
iria para o exterior. Os investigadores diziam que havia indícios muito claros de uma tentativa de fuga. Ele foi preso, vocês vão lembrar, no aeroporto, mas 5 dias depois, beneficiado por uma decisão da Justiça de segunda instância, foi liberado mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Ele estava desde novembro, portanto, sob monitoramento de tornozeleira. Segundo a Polícia Federal, a investigação nesta terceira fase envolve os crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos informáticos, praticados todos por uma organização criminosa. Portanto, são estes os 4 alvos de mandados de prisão, além dos mandados de busca e apreensão. O ministro André Mendonça, como você destacava antes, Andressa, deu hoje a primeira decisão mais importante, a primeira operação autorizada por ele à frente do caso Master. Lembrando que já havia tomado algumas decisões administrativas desde que assumiu a relatoria no lugar do ministro Dias Toffoli, devolvendo, digamos, a investigação para um ritmo natural, né, com mais autonomia para a Polícia Federal, com autonomia, inclusive, para peritos analisarem os materiais apreendidos, e agora autoriza, portanto, a primeira operação. O que chama atenção, Andressa, é a quantidade de aparelhos telefônicos apreendidos com Daniel Vorcaro. Eram vários. Eu não tenho o número, a Polícia Federal até agora não informou isso, só afirma que o material apreendido com ele é muito vasto. E foi por isso, viu, Chu, o colunista Lauro Jardim, do Globo, diz agora que é exatamente pelas trocas de mensagens em um grupo de WhatsApp que é chamado A Turma. Nesse grupo, além de Daniel Vorcaro, havia esse ex-diretor do Banco Central, esse ex-servidor do Banco Central, o cunhado dele, o Fabiano Zettel, citado há pouco por ti, e também esse policial civil aposentado que tu também citavas há pouco. E aí, Chu, de acordo com a coluna do Lauro Jardim, ali eram planejadas ações violentas contra pessoas que eles consideravam adversários, incluindo membros da imprensa, jornalistas. E que numa dessas conversas, das partes dessa conversa, Vorcaro deu autorização para que uma ação que simularia um assalto, e aí praticando atos de violência contra essa pessoa, fosse concretizada. Que uma pessoa estava sendo contratada para simular um assalto contra um adversário, entendido assim pelo Daniel Vorcaro e pelo grupo, e que essa pessoa ia tomar provavelmente uma surra, se não coisa pior, no que ia parecer um assalto. É muito grave o que vem a partir dessas conversas, e não é de se espantar que tenha tantos celulares para tentar diluir essas conversas, diluir esses dados que vão aparecendo, mas que felizmente foram lidos, vistos pela Polícia Federal. E olha, gravíssimo o que tem nessa informação do grupo chamado A Turma no WhatsApp do Daniel Vorcaro. E tem uma diferença importante, né, Andressa, sobre a primeira prisão de Vorcaro e a prisão que ocorre agora. A primeira ordem, ela partiu da Justiça de primeira instância e foi logo modificada, reformada pela desembargadora Solange Salgado, lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, no TRF1, né, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Naquela ocasião, o que ela afirmou é que Vorcaro poderia ser monitorado por tornozeleira, que não havia necessidade de manter a prisão, porque os crimes atribuídos a ele não envolviam violência ou grave ameaça à pessoa. É justamente, né, o que a Polícia Federal traz nesta nova fase da operação, a partir destas mensagens que foram recuperadas em aparelhos telefônicos dele. Agora é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Somente o ministro André Mendonça poderia rever a própria decisão. É possível que isso ocorra? Sim, desde que os elementos que a Polícia Federal apontou para solicitar o pedido de prisão, que eles não se confirmem, né? Então, há agora uma chance maior, vai depender dos desdobramentos, mas há uma chance maior de Daniel Vorcaro ficar preso por mais tempo, não apenas por poucos dias, como foi o caso lá de novembro. E geralmente, Andressa, a prisão preventiva, ela se justifica ou por obstrução à justiça, talvez seja o caso mais comum, né, nessas grandes investigações que são noticiadas, ou justamente pela tentativa de atrapalhar investigações, que não deixa de ser obstrução de justiça, e por ameaça, né? Então, me parece que aí a Polícia Federal achou o elemento que precisava
para conseguir determinar a prisão preventiva de Vorcaro. Isso tem um impacto político importante porque o banqueiro era aguardado em audiências de CPIs no Congresso. Tá certo que ele teve a oportunidade de comparecer há 1 semana, 2 semanas e não compareceu, né? Era facultativa, era opcional a ida por decisão do próprio ministro André Mendonça, que aliás é coerente com a decisão contra outras pessoas que são investigadas, né? Não foi somente para Daniel Vorcaro este benefício, digamos. E ele, fazendo aquelas exigências de que precisaria usar jatinho particular, etc., não compareceu tanto à CPI do INSS como à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que montou uma subcomissão para analisar este tema. Ontem eu estive no Senado porque havia, embora sem nenhuma expectativa de que ele fosse comparecer, mais uma agenda com o Vorcaro na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele não compareceu, os integrantes da comissão permaneceram em reuniões fechadas o dia todo, nos corredores, Andressa. Quando a gente falava de Banco Master e perguntava sobre os últimos capítulos, o que a gente ouvia dos servidores e principalmente dos senadores é de que algo estava para acontecer, de que alguma coisa poderia acontecer. O clima estava estranho nas comissões do Senado ontem. E agora a gente começa a entender, né? Talvez a informação sobre o acesso aos celulares já estivesse circulando, né? Entre os gabinetes, entre pessoas influentes aqui em Brasília, e agora de manhã isso fica explicado com esta operação. Daqui a pouquinho tem mais Matheus Chu, mais detalhes sendo trazidos diretamente de Brasília sobre a prisão de Daniel Vorcaro, com a informação de que a Polícia Federal encontrou essas mensagens e o ministro André Mendonça deu ok para que a prisão fosse feita, mensagens que dariam sustos, entre aspas, né? Ações violentas contra pessoas que Daniel Vorcaro e seu grupo consideravam adversários. Daqui a pouquinho, Matheus Chu traz mais informações, mais detalhes, ligações com políticos que utilizaram avião, jatinho do Vorcaro durante campanhas passadas, que tiveram também a doação desse cunhado, o Fabiano Zettel, pastor de uma igreja em Minas Gerais, que doou para campanhas de políticos em 2022. A gente vai falar sobre isso logo na sequência com mais detalhes ainda. Nós estamos lendo aqui a íntegra da decisão do ministro André Mendonça a respeito da prisão de Daniel Vorcaro nesta manhã. Ele é uma decisão de quase 50 páginas. E logo na primeira já fala crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro, violação de sigilo funcional, fraude processual e obstrução de justiça. Daniel Bueno Vorcaro estruturou um esquema de captação agressiva de recursos mediante emissão de CDBs com rentabilidade muito superior à média de mercado, direcionando os valores obtidos para operações financeiras de alto risco, aquisição de ativos de baixa liquidez e estruturação de fundos vinculados ao próprio conglomerado econômico. Para resumir quem é Daniel Vorcaro e toda a confusão na qual o Banco Master se meteu a partir de Vorcaro, o Matheus Chu em seguida vai nos trazer mais detalhes sobre o que diz essa decisão, os porquês desse novo pedido de prisão e porque foi aceito. É uma bomba o que tem essa decisão de prisão contra ele pelos detalhes, Matheus Chu. Sei que tu estás lendo aí, o que te chamou a atenção nesse primeiro momento? Andressa, a rede de ameaças e intimidação comandada por Daniel Vorcaro, que monitorava adversários, ex-funcionários e até mesmo jornalistas que publicavam matérias contrárias aos interesses dele. Em um dos temas aqui, trazidos pela Polícia Federal na decisão que embasou a prisão de Vorcaro hoje, ele afirma a um homem contratado por ele, e aqui há registros de pagamentos mensais em valores altos. Este homem, um policial, aliás, foi preso hoje também foi alvo hoje de prisão preventiva, e nos diálogos Vorcaro determina que ele monitore um jornalista que não é aqui identificado e diz o seguinte:
eu quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Mourão, o contratado para os atos violentos, afirma o seguinte: estamos em cima de todos os links negativos, vamos derrubar todos, vamos soltar positivas. Daniel Vorcaro responde: quero dar um pau nele. Mourão, que é o contratado para os atos de violência, pergunta: pode? Vou olhar isso. E Vorcaro responde que sim, que ele pode e está autorizado. A ideia, portanto, seria simular um assalto para agredir este jornalista que publicava matérias, né, artigos contrários aos interesses de Vorcaro. Esse Mourão aí tem um outro trecho da decisão que diz: há, aliás, fortes indícios de que Felipe Mourão recebia R$1 milhão por mês de Vorcaro por intermédio de Fabiano Zettel como forma de remuneração por serviços ilícitos. Nas mensagens de WhatsApp, essas citadas pelo Chu entre Mourão e Vorcaro, o primeiro explica os detalhes de pagamentos que eram feitos por Zettel em nome de Vorcaro. E esses pagamentos eles eram feitos a um grupo, né, Andressa, que era comandado por Luiz Felipe Mourão, responsável por estas atividades de monitoramento de adversários. O outro preso hoje, eu disse que Luiz Felipe Mourão era o policial, mas o policial aposentado que foi preso é Marilson Silva. Mas os dois faziam parte do mesmo grupo e foram mensagens de WhatsApp em um grupo denominado A Turma, que a Polícia Federal conseguiu entender, né, boa parte desta rede de ameaças, de intimidação feita por Daniel Vorcaro, como uma espécie de linha auxiliar, né, da fraude bancária bilionária que a gente já tinha conhecimento. E até segunda ordem, segundo a decisão da Polícia Federal, é a tentativa de obstrução de justiça com estas ameaças que sustentam, né, a nova prisão dele. Daqui a pouquinho a gente vai explicar mais. Olha, se a gente ficar lendo as 48 páginas, vai ser para chocar os nossos ouvintes aqui. Tem uma parte que o Mourão pergunta: esse, nome de um jornalista, bate cartão todo domingo? Lança uma nova sua positiva. Aí Daniel Vorcaro responde: sim, tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. A partir de agora estamos empenhados aqui em trazer mais detalhes, mais informações sobre o que parece, Matheus Chu, conversa de mafiosos. E já temos a confirmação de quem era o jornalista monitorado por Daniel Vorcaro, porque o próprio, né, jornalista publica o nome, digamos, aceitando esta exposição. Antes a Polícia Federal havia borrado o nome dele, é o colunista do jornal o Globo, Lauro Jardim. Foi aquele trecho que eu li há pouco, né, Chu, que eu falei aqui, jornalista, na verdade eles estavam falando em colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. O Mourão pergunta: esse Lauro Jardim bate cartão todo domingo? Lança uma nova sua positiva. Aí o Daniel Vorcaro diz sim. O Mourão responde: cara escroto. E aí o Daniel Vorcaro responde o que eu falei há pouco: tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. E o Mourão responde assertivamente: vou fazer isso. E daí em outro trecho, o próprio Daniel Vorcaro chama Mourão, este homem contratado por ele para monitorar Vorcaro e outros adversários, e Vorcaro afirma o seguinte: esse Lauro Jardim eu quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Mourão responde: estamos em cima de todos os links negativos, vamos derrubar todos e vamos soltar positivas. Vorcaro afirma ainda em relação a Lauro Jardim que quer agredi-lo, quero dar um pau nele. Mourão pergunta: pode? Vou olhar isso. Vorcaro responde sim, afirmativamente, portanto, para o plano de simular um assalto e agredir o jornalista que estava publicando notícias desfavoráveis a ele, né? Essa rede de ameaça... É conversa de mafioso, é conversa de bandido. Exato. E é justamente, Andressa, essa rede de ameaça, de intimidação que agora justifica, né, a prisão de Daniel Vorcaro. Lembrando que em novembro, quando ele passou apenas 5 dias preso e saiu com uso de tornozeleira eletrônica, a desembargadora, na ocasião, disse que ele não praticava, não havia até o momento elementos sobre prática de atos violentos, né, atos que justificassem a prisão preventiva. E por isso a tornozeleira seria suficiente. Agora, só por esse diálogo que a gente leu, fica muito claro que a Polícia Federal conseguiu, recuperando mensagens de aparelhos telefônicos de Vorcaro, que são vários, aliás, apreendidos, conseguiu comprovar que havia, sim, ameaça, tentativa de intimidação
quando os interesses dele eram contrariados. Essas conversas, no mínimo, sinalizam ameaças às investigações, que é o que já serve de base para essa prisão. E o tamanho dos tentáculos dessa organização criminosa são impressionantes. A gente vai lendo aqui essa decisão e, em determinado momento, por exemplo, os investigadores dizem o seguinte, que o Mourão, o Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, realizava consultas e extrações de dados em sistemas restritos de órgãos públicos. E aí, significa que esse homem que estaria enredado nas ameaças, praticando esses crimes junto com o Vorcaro, ele teria acesso, por exemplo, aos sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, FBI e Interpol, porque há informações compartilhadas. São os detalhes que a gente vai descobrindo a partir disso. Tem uma parte em que Vorcaro dá parabéns nessa conversa. A gente vai explicar em seguida do que estou falando e das entranhas dentro do sistema. E por isso o sistema trabalhou para Daniel Vorcaro. Em seguida nós traremos mais detalhes dessa determinação de prisão e do quanto isso mostra essa conversa de bandidos que acontecia ali. Dizia que os meninos, chamados meninos do Mourão, iam dar um jeito nessas pessoas que publicavam coisas contra Vorcaro e que eram entendidas como seus adversários. Daniel Vorcaro foi preso mais uma vez nessa manhã por ordem do ministro André Mendonça. Aí a gente fica perguntando, Chu, antes de voltar aos detalhes, se isso teria acontecido se Dias Toffoli tivesse se mantido à frente do Supremo Tribunal Federal com essa relatoria. Não teremos a resposta, né? Mas temos alguns indícios, já que o próprio Toffoli precisou ser saído dessa função, né? Olha, Andressa, diante do que traz a investigação da Polícia Federal, seria muito difícil não autorizar a operação de hoje. A gente não tem como saber, né, como você disse, qual seria a atuação de Toffoli, até porque o histórico dele foi de decisões pouco comuns, né, para não dizer inéditas, no curso de uma investigação, tentando controlar todos os passos da investigação da Polícia Federal. Mas o que André Mendonça faz agora é algo inevitável. A autorização judicial, ela precisava ocorrer porque os indícios trazidos pela Polícia Federal, eles são muito robustos, muito consistentes, mostrando esta teia montada por Daniel Vorcaro para ameaças, intimidação e para tentativa de atrapalhar investigações. É por isso que eu quero destacar outro ponto aqui da decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual nós tivemos acesso na íntegra, que diz o seguinte: a organização criminosa demonstra altíssima capacidade de reorganização, mesmo após deflagração de operações. Portanto, acaso os investigados permaneçam em liberdade, há o elevado risco de articulação com agentes públicos e da continuidade da prática de ocultação e reciclagem de capitais por meio da utilização de empresas de fachada. Assim, no que diz respeito ao elemento de contemporaneidade, as atividades criminosas, tal como demonstrado pela Polícia Federal em sua representação, continuaram a ocorrer mesmo após o início do inquérito e as operações dele decorrentes. Esse parágrafo aqui da decisão, Andressa, ele deixa claro que, diante das duas primeiras fases da Operação Compliance Zero, monitoramento por tornozeleira eletrônica, fechamento de empresas, bloqueio de bens, né? Tudo que decorre das operações, mesmo diante de tudo isso, o esquema continuava funcionando. Aí o motivo das prisões e também da determinação de uso de tornozeleira eletrônica. Nós trouxemos desde o início do programa aqui que as ordens de prisão são contra Vorcaro, Fabiano Zettel, cunhado dele, responsável, digamos, pelo braço financeiro, de pagamentos, de estruturação, né, da fraude bilionária financeira, mas também deste grupo de intimidação. Era ele que fazia os pagamentos para quem monitorava adversários, e as prisões também destes dois integrantes do grupo operacional das ameaças, né, Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão e Marilson Roseno da Silva, policial aposentado. E ainda o uso de tornozeleira eletrônica contra outros investigados, entre eles os dois servidores do Banco Central, que atuavam na área de fiscalização e que, segundo a investigação, facilitaram o esquema de Vorcaro. Inclusive, as mensagens trocadas por Vorcaro com os servidores do Banco Central mostram que ele encaminhava documentos de forma antecipada para que fossem feitos ajustes antes do documento ser protocolado oficialmente do Banco Central
para o mesmo servidor analisar. Tem um trecho, Chu, sobre esse Paulo Sérgio que aparece hoje, foi um dos alvos da operação, não de prisão, mas de mandado de busca, né? Foi a informação que tu trazia há pouco. E de uso de tornozeleira eletrônica também. Ah, tá. E quando ele é colocado nesse cargo de diretor de fiscalização, tem algumas mensagens entre ele e Vorcaro que mostram que ele entrava em temas sensíveis a partir do Paulo Sérgio. Ele recebeu do Paulo Sérgio uma imagem, um print da tela, mostrando a portaria da nomeação para o cargo de chefe adjunto de supervisão bancária no Banco Central. E aí, em seguida, Vorcaro responde lá: parabéns. Depois desse parabéns, né? O parabéns me caiu como um tapa na cara, assim, de toda a fraude, de todo o esquema que é feito. Porque depois do parabéns, ele orienta o Paulo Sérgio sobre como ele deve se portar em reuniões com o então presidente do Banco Central e que informações ele deve trazer de volta. Ele entranhado também no Banco Central, e aí a gente tem uma peça bem importante do quebra-cabeça, né, Jeane? Que é mostrar que, mas os processos são rígidos, mas as regras acontecem, mas tinha alguém lá dentro facilitando. Que não estava fiscalizando como deveria o cumprimento dessas regras. Um servidor de carreira. Sim. Não, mas a gente desde o início falava sobre os tentáculos absurdos que já apareciam, né, de Vorcaro e que se imaginava que teria muito mais. O ouvinte aqui perguntou, é importante, né? Ele pergunta quem é Mourão, que nessa conversa bem impactante que vocês falaram antes, né? Mourão é Felipe Mourão, é Luiz Felipe Mourão, até na decisão judicial aqui tem detalhado, né? Parece ser o capanga, né? É isso, responsável pela coordenação de atividades voltadas à obtenção de informações, monitoramento de pessoas e levantamento de dados, ou seja, é capanga de mafioso. E que chama os meninos para resolver as coisas dando um pau em alguém, em bom português, um capanga. Apelidado de sicário. Né? Que segundo a decisão já é indicativo da natureza das suas atividades. Integra um dos 4 núcleos. A polícia, ao longo das investigações, organizou os criminosos investigados em 4 núcleos. Esse capanga integra o núcleo de intimidação e obstrução de justiça, responsável, óbvio, pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades. Tem mais 3 núcleos. O núcleo financeiro, responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro. Núcleo de corrupção institucional, esse é voltado à cooptação de servidores públicos do Banco Central, que é isso que a gente falava agora. E ainda o núcleo de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, que fazia uso das empresas de fachada para lavar todo esse dinheiro de corrupção. Não surpreende é assassino de aluguel, né? A pessoa que mata alguém por uma recompensa financeira. No caso, quebra-dentes, né? Mas, gente, o que me surpreende, isso tudo está registrado no WhatsApp. A gente teve a apreensão de vários aparelhos telefônicos, né? Somente o Vorcaro são diversos aparelhos e muitas das mensagens foram recuperadas. Eu vou retomar aqui o que trazia a Polícia Federal sobre o chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária, DESUP, do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza. Ele que agora passa a ser monitorado também por tornozeleira. Segundo os investigadores, a partir de mensagens também que foram recuperadas, Paulo Sérgio prestava consultoria informal e contínua a Daniel Vorcaro, fornecendo orientações estratégicas sobre a atuação do Banco Central em processos administrativos envolvendo o Banco Master, inclusive sugerindo abordagens e argumentos a serem utilizados em reuniões com dirigentes da autarquia reguladora. Em diversas ocasiões, o investigado encaminhou ao banqueiro recomendações específicas acerca de temas que poderiam ser levantados por autoridades do Banco Central em reuniões institucionais, ou seja, ele já fazia com que Vorcaro se antecipasse a eventuais problemas que teria na área de fiscalização para responder a eles. Em outro trecho sobre Paulo Sérgio, servidor do Banco Central, ele revisava minutas de documentos e comunicações institucionais elaborados pelo Banco Master e destinadas ao próprio Banco Central, sugerindo alterações e ajustes antes da formalização dos documentos perante a autarquia supervisora. A atuação incluía análise de ofícios, dos relatórios, manifestações técnicas que seriam submetidas ao órgão regulador. As investigações revelam ainda que Paulo Sérgio atuava como interlocutor interno dos interesses do Banco Master
dentro do Banco Central, buscando influenciar as decisões. Era um Bellini funcionário, Santana, um servidor de carreira do Banco Central que foi promovido e que, na verdade, trabalhava para Daniel Vorcaro dentro do Banco Central. Exato. Lembrando, Andressa, eu trouxe isso na abertura do programa, mas é importante a gente ressaltar que o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, já havia determinado a abertura de sindicância porque chegou uma denúncia anônima ao Banco Central sobre estes 2 servidores. Eles foram afastados antes, hoje a determinação judicial é sobre o afastamento, mas eles já estavam afastados. E Paulo Sérgio ocupou este cargo entre 2019 e 2023. Portanto, para quem quer dividir o Banco Master e querer culpar um governo ou outro, os 2 governos, nos períodos do governo Jair Bolsonaro, gestão de Roberto Campos Neto, no período agora do governo Lula, gestão de Gabriel Galípolo, este chefe da área de fiscalização cometeu este crime. E a gente tem, isso é outra fase da investigação, políticos de diferentes grupos, né, ideológicos envolvidos. Então, os tentáculos de Daniel Vorcaro eram muito grandes, envolviam autoridades nos 3 níveis, nos 3 poderes, envolviam autoridades dentro do Banco Central, como fica comprovado agora, e até mesmo uma rede de ameaça e intimidações a quem viesse a publicar matérias que ele não gostasse, a ex-funcionários, né, que trouxessem qualquer situação que o desagradasse, enfim, uma rede de ameaça e intimidação. De maneira mais fácil o porquê do interesse de acobertar muita coisa, de não mostrar, de não ter uma CPI só para esse assunto, de usar só o palco das CPIs já existentes para tratar desse que, olha, Chu, está se puxando para ser o maior escândalo e a gente está acostumado com escândalos no Brasil. Vamos voltar um pouquinho, o Zetel, braço direito de Daniel Vorcaro, cunhado dele, pastor de uma igreja em Minas Gerais. O que aconteceu e quais eram as ligações políticas dele também, porque apareceram caronas do Nicolas Ferreira, ele é o principal doador de campanha do então candidato Jair Bolsonaro e de Tarcísio Gomes de Freitas. Retoma pra gente as ligações que se tem, informações e registros a respeito desse cunhado, que é uma peça-chave também junto com o Vorcaro. Que foi preso hoje, né, também pela Polícia Federal. Ele, além de cunhado de Vorcaro, era considerado um dos sócios mais ativos, especialmente nessa etapa do negócio, nesse núcleo do negócio que envolvia ilegalidades. Era responsável por pagamentos tanto destes grupos de ameaça e intimidações que hoje vêm à tona, como pelo braço político, né, pagamento de benefícios, de vantagens a autoridades. Bom, Fabiano Zetel, ele administrava aquele fundo que adquiriu parte do Resort Itaiaia, que pertencia à Maradit Participações do ministro Dias Toffoli e de familiares dele. Fabiano Zetel, ele era responsável também neste núcleo político por estreitar relações. E por isso ele fez em 2022 as maiores doações de campanha para Tarcísio de Freitas na campanha ao governo de São Paulo e Jair Bolsonaro na campanha à reeleição à presidência. Tinha uma ligação estreita também com o deputado Nicolas Ferreira, porque ambos são da Igreja Lagoinha, né? Fabiano Zetel é pastor desta igreja. Mas ele lá atrás não tinha ligações somente com o grupo ligado a Bolsonaro. Ele também ajudou a aproximar Vorcaro do PT da Bahia, né? Também com relações junto ao outro sócio, o Guga Lima, que já teve propriedade de empresas antes públicas do governo da Bahia, que tem muita ligação com o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, com o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, enfim, tem um trânsito bom junto ao Partido dos Trabalhadores lá na Bahia. Então, Andressa, Fabiano Zetel, digamos, era mais um braço político e financeiro de Daniel Vorcaro, que ajudava nestas relações e que aparece, e isso não é o que estou dizendo, está lá registrado nas doações de campanha. O próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, admitiu e comentou este tema há poucos dias, aparece como o maior doador de campanha individual de Tarcísio de Freitas e Bolsonaro em 2022. Algumas das informações e dos detalhes que contém nessas páginas que determinam a prisão de Daniel Vorcaro. Neste momento, os servidores ficam com tornozeleira eletrônica, monitorados pela Justiça.
O Zetel, a gente ainda não tem informação se foi preso ou não, né? Novamente, porque ele já tinha sido, inclusive, tentando embarcar para Dubai. Nas primeiras buscas, nos endereços registrados, a Polícia Federal não localizou, mas a defesa dele garantiu que ainda hoje ele se entregaria, então, a princípio, a Polícia Federal não cogita a possibilidade dele ter empreendido fuga, como houve a tentativa lá em novembro, né? Tanto dele como de Daniel Vorcaro. Eu não lembro exatamente se Zetel também foi detido no aeroporto, mas Vorcaro sim, estava prestes a embarcar. Zetel estava prestes a embarcar também para Dubai. Também, no mesmo, exato. Então ambos iam para Dubai no momento em que as investigações estavam se estreitando e que uma ordem de prisão era considerada iminente, né? Havia esta informação prévia. Quando as informações começam a avançar, né, Andressa, quem é investigado de alguma forma sabe. Até porque sabe o que está no seu celular. Quando o celular é visto, já sabe o que vai ser encontrado, né? Exatamente. E olha só, gente. Por isso foi visto como uma tentativa de fuga. Servidores do Banco Central. Aí recuperamos aquela mega operação que teve no ano passado da fraude dos combustíveis, né, com influência dentro da Agência Reguladora do Petróleo, né, Agência Nacional do Petróleo, que fiscalizam as regras, né? E INSS, participação também de servidores, vazamento de informação, né? Esses tentáculos estão muito intrínsecos nas instituições. Isso merece uma atenção maior. Estamos de olho em Daniel Vorcaro na prisão e nas explicações. A decisão de André Mendonça explica muito de como tudo aconteceu nesses crimes que foram listados já no início. Tem crime contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro, violação de sigilo funcional, fraude processual, obstrução de justiça. Olha, Chu, é muita coisa. Andressa, confirmação agora, Fabiano Zetel se entregou mesmo à Polícia Federal, tá? Já está na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, ao lado de Daniel Vorcaro. Nos endereços que constavam, né, registro da Polícia Federal, ele não foi localizado pela manhã, mas confirmando que havia antecipado a defesa, ele já se entregou. Presos também o policial aposentado Marilson Silva e Luiz Felipe Mourão, este sicário, né, apelidado de sicário, responsável por atividades de monitoramento e intimidação de adversários de Vorcaro. São os 4 presos na operação de hoje, além da ordem para uso, instalação de tornozeleira eletrônica em outros investigados, entre eles 2 servidores do Banco Central. Olha, uma operação, Andressa, que traz elementos muito fortes para manutenção agora da prisão de Daniel Vorcaro. Para não sair em uma semana, prisão, né, de novo. Como foi em novembro do ano passado. Ficou 5 dias, se eu não me engano, preso só. Mas agora os elementos são muito fortes e, aliás, naquela ocasião, o argumento é de que ele não estava envolvido em atos violentos, o que agora está mais do que evidente, né, nas informações trazidas pela Polícia Federal. E mostra que os crimes de colarinho branco, esses cometidos em salas nobres, com gente de a maior qualificação, educação formal, envolvem também os crimes de agressão, de ameaça, de espancamento, de morte. Eles estão relacionados. Tem mais um trecho de ameaça aqui, em que o Vorcaro e o Mourão, que a gente vem citando desde que o Chu nos conseguiu aqui a íntegra da decisão, que vai falar lá o seguinte, sobre espancar um chefe de cozinha e uma empregada doméstica. Então, a lógica de máfia, de espancar jornalista, ameaçar autoridade, ela se estende ao longo de todo o processo. Desde o chefe de cozinha, desde a empregada, até qualquer um que se colocasse no caminho desse grupo criminoso.